né? Antes mesmo de tocar em uma tesoura ou de ligar uma máquina de cortar cabelo. Ou até mesmo de dizer aquele primeiro bom dia para quem entra. Isso. O simples ato de um cliente sentar na cadeira já custa exatos R$ 5,52 ao salão. É um custo totalmente silencioso, né? Que corre ali no pano de fundo. Totalmente invisível para quem está de fora. E a matemática exata por trás desse número é algo que a gente vai revelar logo mais na nossa exploração de hoje. E vale a pena esperar por essa conta, viu? Com certeza. Sejam muito bem-vindos a mais uma análise profunda. Hoje, a nossa missão é mergulhar em um manual de negócios. Que também funciona como um curso, né? Da Valdez Academy. Exato. Chama De Barbeiro a Empresário. Mas, olha, um aviso rápido e muito importante para quem nos ouve agora. Sim, a ideia aqui não é falar sobre o ângulo perfeito para cortar um degradê. Nem sobre como desenhar uma barba. De forma alguma. O que a gente tem em mãos hoje é um mapa extremamente detalhado sobre a jornada empreendedora em si. É extrair os princípios universais de negócios, de gestão financeira e, acho que o principal, de mentalidade. Perfeito. São lições que servem para qualquer pessoa que tem uma habilidade técnica. Pode ser na área da beleza, programação, culinária, engenharia. Qualquer área em que a pessoa queira transformar essa habilidade técnica num negócio de fato estruturado e altamente lucrativo. O curso usa a barbearia como palco, mas os padrões de comportamento e os medos que o autor descreve, eles acontecem em praticamente todos os setores da economia. Certo. Então vamos desempacotar isso desde a raiz. O capítulo 1 não começa com uma planilha financeira ou tipo com uma estratégia agressiva de marketing. Não, ele vai direto para o ponto central. A mente do profissional. Tem uma frase no texto que crava o seguinte: nenhum negócio pode crescer mais do que cresce a mentalidade de quem o dirige. É uma afirmação forte. Muito forte. E o autor dedica um espaço enorme para falar sobre o medo. O medo de dar o próximo passo, de abrir o próprio espaço e, principalmente, o medo de cobrar o preço justo. Que é uma barreira enorme, né? Demais. Como que o material propõe que a pessoa lide com essa barreira invisível? A abordagem do manual é bem pragmática em relação a isso. O texto aponta que o profissional técnico, aquele que domina a arte de fazer o produto em si, Ou de entregar o serviço. isso, esse profissional frequentemente congela quando precisa agir como empresário. Existe um pavor real de aumentar os preços e ver a agenda esvaziada da noite para o dia. É o medo da rejeição do mercado. Exatamente. Só que a grande mudança de perspectiva que a Valdez Academy propõe é parar de olhar para esse medo como se fosse um muro intransponível. Eles propõem uma outra visão, né? Sim, o medo, segundo a metodologia deles, precisa ser encarado como uma porta, um filtro. Um filtro no sentido de selecionar quem realmente valoriza o trabalho. Exato. O manual usa o aumento de preços como o exemplo clássico dessa dinâmica. Quando o profissional sobe o valor do serviço, o medo inicial é perder clientes. E a verdade é que, de fato, alguns vão embora. É inevitável. É inevitável. Mas o texto sugere que esse é exatamente o objetivo da coisa, é abrir espaço na agenda para atrair um perfil de consumidor que não está ali apenas buscando a opção mais barata. Aquele cliente que briga por centavos. Isso. A ideia é atrair quem valoriza a qualidade, o atendimento, a experiência como um todo. O que o autor deixa claro é que o medo nunca vai desaparecer. Ele só muda de fase. Exatamente. A cada novo patamar de faturamento ou de expansão, um novo tipo de medo vai surgir. A diferença entre quem estagna e quem vira empresário é que o empresário aprende a gerenciar esse desconforto contínuo. Isso só um pouco contraintuitivo no começo, mas faz muito sentido, porque o desconforto faz parte do crescimento. E o material traz uma estatística sobre isso que me chamou muita atenção. A dos 22%? Essa mesma. Eles analisaram a própria base de alunos lá na Valdez Academy e notaram uma taxa de abandono de 22% nos cursos de formação. É um número alto. Quase um quarto das pessoas desiste no meio do caminho. E quando foram investigar o porquê, a resposta não foi a falta de tempo. Que costuma ser a desculpa padrão, né? Pois é. E também não foi a falta de dinheiro para pagar as parcelas, nem problemas de saúde ou questões familiares. O diagnóstico principal
Foi a absoluta falta de compromisso consigo mesmo. É a autossabotagem operando ali livremente. Exato. Como que a gente lida com essa barreira interna, de acordo com a fonte? Olha, é um dado que assusta, mas que revela muito sobre a natureza humana. Quando a pessoa percebe o volume de trabalho burocrático e repetitivo que existe nos bastidores de um negócio de sucesso, A empolgação some. a empolgação inicial simplesmente evapora. E é justamente nesse ponto que o curso introduz a separação brutal entre motivação e disciplina. Que são coisas bem diferentes. Muito diferentes. A motivação é descrita como aquele pico de dopamina. É acordar um dia ensolarado, tomar um café bem forte e sentir que vai conquistar o mundo. O problema é quando chove. Exato. A motivação não aparece numa terça-feira chuvosa, quando o salão tá vazio e as contas estão vencendo. E a disciplina entra como um antídoto para esses dias difíceis. O texto até usa uma analogia muito visual para explicar como essa disciplina precisa ser cultivada. Eles comparam a rotina do barbeiro com a de um piloto de Fórmula 1. É uma analogia fantástica. Como que essa ponte é construída no material? O autor convida a gente a observar os bastidores do automobilismo de elite. Um piloto de Fórmula 1 não entra no carro apenas no dia da corrida, no domingo. Tem todo um preparo antes. Muito preparo. Ele passa centenas de horas trancado em um simulador, repetindo o traçado de uma mesma pista, fazendo a mesma curva exaustivamente. Até que o movimento do volante, o freio e a aceleração deixem de ser um pensamento consciente. Claro, para criar memória muscular absoluta. E trazendo isso para o universo de quem presta um serviço, o paralelo é direto. Para quem olha de fora, vê um profissional varrendo o chão do próprio local de trabalho dezenas de vezes ao dia, Ou limpando meticulosamente cada tesoura. ou até fazendo o mesmo corte básico repetidas vezes, isso parece uma monotonia terrível. Parece tédio. Mas a virada de chave do manual é mostrar que, na mente de quem está focado em construir um império, isso não é tédio, é treinamento. A repetição constrói a maestria, não é? Sem dúvida alguma. O ato de limpar as ferramentas não é apenas uma questão de higiene, é um condicionamento mental de respeito ao próprio ofício. Fazer o que precisa ser feito com precisão, especialmente nos dias em que não há a menor vontade de fazer. É o preço inegociável da excelência. Exatamente. É assim que o músculo da disciplina cresce. E isso está intimamente ligado à construção da identidade competitiva que o curso defende. O texto fala muito sobre a armadilha de olhar excessivamente para os lados, né? É comum, e a nossa audiência certamente já viu isso acontecer, O tempo todo. pequenos empreendedores obcecados com o concorrente da rua de trás, tentando copiar a promoção do vizinho ou baixar o preço em alguns trocados só para roubar um cliente. A Valdes Academy argumenta que a verdadeira competição é interna. Ela tem que ser focada na construção de uma marca inconfundível. E essa é a essência da diferenciação estratégica. Sim, o autor argumenta que competir por preço é uma corrida para o fundo do poço, onde todo mundo perde no final das contas. A alternativa sustentável é construir uma marca tão coerente que o cliente para de comparar valores. E o manual detalha que essa marca não é apenas um logotipo bonito na parede ou no perfil de uma rede social. É um conjunto de detalhes milimétricos. É a postura do profissional, o vocabulário que se usa ao cumprimentar quem entra pela porta, A forma como a pessoa se veste a pontualidade britânica. e até mesmo o aroma que domina o ambiente. Tudo ali comunica alguma coisa. E essa coerência nos pequenos detalhes diários é o que gera a confiança. Se o cliente percebe que o profissional não tem o menor zelo para manter a própria bancada limpa ou para respeitar o horário agendado, a confiança se quebra na hora. E sem confiança não tem margem para cobrar mais caro ou fidelizar alguém. Impossível. Agora, quando essa marca está consolidada e a mentalidade está ajustada, a nossa exploração entra no coração operacional do negócio. Os números. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. E é aqui que a visão do artesão precisa abrir espaço para a visão do gestor. Certo? Precisamos fazer essa transição urgente. O material propõe uma quebra de paradigma bem agressiva nesse momento. A instrução é parar de pensar que o profissional está ali vendendo seu tempo ou vendendo um serviço intangível. Muda a embalagem da coisa. Totalmente. A partir do momento em que se decide ser empresário,
Cada atendimento precisa ser enxergado como um produto físico embalado e precificado com a frieza de uma linha de montagem industrial. O autor ilustra isso citando grandes redes de fast food, como o Burger King, não é? Ajuda a materializar perfeitamente essa ideia de controle microscópico de custos. É o exemplo perfeito. Corporações do tamanho de um Burger King não calculam seus custos com base na intuição. Eles não chutam valores. De jeito nenhum. Eles sabem, com uma precisão assustadora, que chega às frações de centavos, qual é o custo exato de uma única rodela de pepino que vai dentro do hambúrguer. Sabem o custo de um sachê de ketchup? Do guardanapo. Do tempo que a chapa fica ligada. E a provocação central do curso é justamente essa. Por que o pequeno prestador de serviços deveria ter um controle financeiro menor do que esse? Trazendo isso para a realidade de um salão ou de qualquer negócio de prestação de serviços, isso significa mapear despesas que a imensa maioria prefere simplesmente ignorar. Aquelas despesas que parecem invisíveis. Isso. Qual é o custo daquela tira de papel de pescoço? Quantos gramas de pomada são usados em cada finalização? Qual o desgaste da lâmina da máquina? Quanto custa a água do cafezinho que é servido na recepção? É uma lupa colocada sobre cada miligrama de insumo utilizado ao longo do dia inteiro. Pode soar exaustivo no início, mas é a única barreira de proteção real para a margem de lucro. E para não deixar os alunos paralisados diante de planilhas complexas, a Valdez Academy introduz um método prático de controle diário. Batizado por eles como Carra Limpia KIF. Exato. É uma nomenclatura própria do treinamento deles para representar um fechamento de caixa limpo e impecável ao final de cada expediente. E como esse roteiro funciona na prática para quem está ouvindo e precisa de um norte simples na hora de fechar as portas. São apenas 5 passos, que exigem ali uns 5 minutos de foco máximo, sem depender da memória para o dia seguinte. Passo 1. Anotar o número exato de atendimentos realizados. Passo 2. Registrar cada centavo da receita que entrou exclusivamente através de serviços. O passo 3 é separar e contabilizar as vendas de produtos físicos adicionais, como os cosméticos. E o passo 4. Listar absolutamente todas as despesas que saíram do caixa naquele dia específico. E, finalmente, o passo 5, calcular o lucro líquido real dessas últimas 24 horas. Essa pequena dose de disciplina diária impede que o descontrole vire uma bola de neve até o fim do mês. Previne grandes surpresas. E já que a gente está falando sobre encarar a realidade financeira, nós precisamos entrar no conceito que o material aponta como a maior armadilha silenciosa para os pequenos empresários. A famosa amortização do capital investido? Isso mesmo. E isso é algo muito rotineiro. A pessoa trabalha há anos, junta as economias, às vezes vende um carro e usa esse dinheiro para comprar equipamentos, reformar um espaço e abrir um negócio. E aí comete um erro de cálculo que pode custar o futuro de toda a operação. Como que o curso explica essa falha? O erro reside basicamente em como nós tratamos o nosso próprio dinheiro. O manual explica essa armadilha usando a lógica das instituições financeiras. Se alguém vai ao banco e pega R$100 mil emprestados para abrir uma empresa, o gerente garante que todo mês vai chegar um boleto. Um boleto implacável cobrando aquele valor de volta e ainda acrescido de juros. O problema é que quando o dinheiro sai do próprio bolso, fruto de anos de suor, a maioria dos empreendedores iniciantes trata esse valor como um montante gasto. Já foi. A sensação psicológica é de que, como os equipamentos já estão comprados e pagos, a dívida não existe. Essa percepção de que o suor e o dinheiro próprio valem menos que o dinheiro do banco é perigosa demais. A pessoa acha que está economizando por não pagar juros ao mercado, mas na verdade ela está desvalorizando o próprio capital. Ela está perdendo dinheiro. O que o autor propõe para reverter isso na ponta do lápis? A regra definida no texto é inegociável. O dinheiro não se gasta, se investe. O curso ensina que o empreendedor precisa assumir o papel de ser o seu próprio banco. Ser o próprio credor. Exato. Se houve um aporte inicial de capital para viabilizar a estrutura, esse montante tem que retornar para o investidor, mesmo que o investidor seja o dono do negócio.
A recomendação da fonte é estabelecer uma taxa de devolução razoável, como 20% ou 25% ao ano. Incluir esse valor nas planilhas como uma despesa fixa mensal inflexível. O negócio precisa pagar uma parcela ao dono todos os meses antes de se calcular qualquer tipo de lucro. Sensacional. É obrigar o negócio a ser verdadeiramente sustentável. E essa regra nos leva diretamente para aquela promessa que a gente fez logo no primeiro minuto da nossa exploração de hoje. Chegou a hora da matemática. Chegou o momento de resumir a matemática do custo real que o manual simula, para a gente entender como o autor chega naqueles surpreendentes R$ 5,52 cobrados apenas para o cliente ocupar a cadeira. Vamos traduzir esses números de forma rápida e clara, porque a estrutura lógica por trás disso serve para qualquer setor de verdade. O material faz uma simulação detalhada lá na Espanha. Quando a gente olha para as despesas comuns da operação e soma o básico, o autor usa um aluguel de €750. Os impostos fixos mensais para o profissional autônomo na Europa, faturas de luz, água e internet O trabalho do contador, e até o seguro do local. Só aí a conta de sobrevivência básica já ultrapassa os €1.200. Mas o grande pulo do gato matemático não está só em pagar a conta de luz. está na tal amortização que a gente acabou de discutir, e nos custos variáveis de cada serviço. E aqui entra a conta do próprio banco. Sim, no exemplo do curso, eles assumem um investimento inicial de €15.000 para montar a estrutura. E aí parcelam isso mentalmente ao longo de 4 anos. Isso. Com isso, o negócio ganha um custo fixo inegociável de pouco mais de €312 por mês só para pagar a dívida com o dono. Somando todos esses fatores, a simulação do autor bate no valor total de €1.769,50 por mês. R$ 1.769,50 é o fardo mensal que a operação carrega apenas para ter o direito de manter o letreiro aceso. Só para existir. E para trazer isso para o campo prático do dia a dia, a fonte quebra esse valor em fatias menores. Dividindo esse custo total por uma média de 20 dias úteis trabalhados no mês, o autor conclui uma coisa assustadora. Que o simples ato de destrancar a porta de manhã cedo custa R$ 88,47 por dia. Quase €90 diários de custo operacional. Tendo fila na porta ou com o local completamente vazio. É irrelevante para o custo fixo. E como que a gente chega no custo individual de cada cadeira a partir disso? Pega-se esse custo diário brutal de R$ 88,47 e divide-se pela capacidade produtiva daquela estrutura. A simulação estabelece uma meta razoável de 16 atendimentos realizados ao longo do dia. Certo, 16 clientes. E quando se divide o custo do dia por esses 16 clientes, a calculadora não mente. Dão exatos R$ 5,52. Ou seja, antes mesmo do profissional tocar no cabelo do cliente, Ou iniciar qualquer serviço. aqueles primeiros minutos de cadeira ocupada já consumiram R$ 5,52 só para cobrir o maquinário girando ao redor. É de cair o queixo. Porque se um profissional cobra, por exemplo, €10 por um serviço sem ter a menor noção dessa matemática profunda, ele olha para a nota na mão e acredita que lucrou €10. Mas a verdade é que mais da metade desse valor evaporou antes do primeiro bom dia. Evaporou. E a conta do negócio saudável não para por aí. Quem trabalha precisa obrigatoriamente levar um salário para casa, né? O que acontece com a tabela de preços quando o autor coloca a remuneração do dono na jogada? A estrutura avança para proteger a vida pessoal de quem empreende. O autor estipula uma meta modesta de salário líquido na simulação, algo em torno de €1.500 por mês. Dividindo isso pelos mesmos 20 dias úteis. O dono do negócio precisa tirar €75 limpos de lucro todos os dias. Para que o negócio gere esses €75 através daqueles 16 clientes diários, é preciso embutir uma margem extra de €4,68 em cada atendimento. Então, somando o custo base da cadeira, que é R$ 5,52, com o lucro necessário de R$ 4,68, A conta chega a um ticket mínimo viável de €10,21. por menos do que isso, a engrenagem quebra silenciosamente. E ter clareza desses números obriga a pessoa a repensar toda a sua tabela de preços. Com certeza. Mas o manual da Valdez Academy não recua
e decide encarar um tema que historicamente gera um certo desconforto e até resistência: a questão tributária. E é importante fazer uma pausa rápida aqui. É fundamental. Imposto é um tema que gera debate político e econômico acalorado no mundo todo. Mas para entender completamente a estratégia desenhada no curso, quem nos ouve precisa saber que a gente está olhando para isso puramente pela lente pragmática da gestão financeira, sem tomar qualquer partido ideológico. A visão apresentada no texto é estritamente administrativa. A gente só vai relatar o que o autor propõe. Feita essa contextualização necessária, qual é a abordagem que a fonte traz sobre a carga tributária? É uma abordagem bem fria e baseada na realidade de mercado. O autor aponta no texto que muitos profissionais sentem uma profunda indignação ao pagar impostos. Contudo, o argumento de negócios ali é que os impostos existem, ajudam a compor a estrutura macro da sociedade onde o negócio opera e, gostando ou não, são uma variável inescapável das regras do jogo. A falha estratégica crônica contada no manual não é a existência do imposto em si, mas o comportamento do empresário, né? Exato. O fato de que muitos empresários iniciantes, por puro medo de encarecer o serviço, acabam absorvendo essa despesa na própria margem de lucro, em vez de repassá-la ao consumidor final. A analogia que a fonte usa para questionar isso é muito direta. Quando uma pessoa abastece o carro num posto de combustível, ou quando passa as compras no caixa do supermercado, a fatia referente aos impostos já está totalmente embutida no preço de prateleira que se paga. O autor questiona por que o prestador de serviços, seja um barbeiro, um mecânico ou um consultor, deveria operar de forma diferente e comprometer a própria sustentabilidade para cobrir essa taxa governamental? E para ele não há justificativa. Nenhuma. O curso propõe que os impostos sejam a camada final adicionada sobre o cálculo da precificação. Na simulação europeia do livro, ele cita o IVA, que seria o equivalente a nós embutirmos os nossos impostos diretos sobre prestação de serviços aqui. Aos €10,21 que garantem os custos e o salário do dono, adiciona-se os 21% do imposto local exemplificado. O preço na tabela do balcão sobe então para €12,35. Com essa fórmula, o empreendedor passa a operar com a segurança de que não importa quantos serviços realize, os custos ocultos, o salário, o banco interno e as obrigações estatais estarão 100% protegidos dentro daquele valor cobrado. Cobrir os custos e operar dentro das regras é um modelo perfeito na teoria. Mas a gente sabe que no dia a dia do mercado de serviços menores, a tentação da informalidade é absurdamente alta. Aquela prática antiga de receber os pagamentos em espécie e não registrar o serviço no sistema para evitar declarar renda, qual é o diagnóstico que o manual faz sobre essa prática de manter o dinheiro escondido? O texto é demolidor quanto a essa ilusão de economia. A tese central é resumida numa frase letal: se não fatura, não é nada para os bancos. Pesado. Muito. A fonte argumenta que o dinheiro informal mantido fora do sistema bancário é uma armadilha sedutora de curto prazo. Ele pode até servir para garantir um conforto imediato, tipo comprar uma roupa cara ou jantar fora, mas age como um veneno lento para o futuro da empresa. Destrói completamente a possibilidade de expansão patrimonial. E isso é uma barreira invisível para o crescimento. Se o profissional chega no ponto em que precisa alavancar capital, seja para obter um financiamento e comprar a própria sala comercial fugindo do aluguel, ou seja para abrir filiais, ele vai bater de frente com as regras do mercado financeiro. E nenhuma instituição financeira séria libera crédito milionário baseada no que a pessoa afirma ganhar informalmente de boca a boca. Precisamente. O mercado de crédito exige rastreabilidade, histórico fiscal comprovado. O autor defende que o dinheiro devidamente declarado e movimentado dentro dos bancos oficiais constrói um currículo financeiro sólido. É essa prova irrefutável de que a operação é solvente e lucrativa que se torna a verdadeira chave mestra para conseguir empréstimos estratégicos a longo prazo. Esconder a própria receita para pagar menos impostos agora significa, nas palavras do manual, cortar as próprias asas empresariais para o futuro. Que visão de raio-x que essa leitura proporciona! Juntando todas as peças que nós extraímos e analisamos no material da Valdez Academy hoje, fica muito nítido qual é o verdadeiro divisor de águas nesse jogo. Fica muito claro.
A grande diferença entre um negócio técnico que vive na corda bamba todo fim de mês e uma empresa que prospera, cresce e gera riqueza geracional não reside puramente na habilidade técnica. A técnica excelente é obrigatória, claro, mas ela é só o ingresso da festa. A vitória contínua está na capacidade da pessoa de gerenciar o medo e a autossabotagem, no respeito sagrado pelas métricas e pelo custo invisível de cada minuto de operação. E na adoção de uma disciplina inabalável de repetir o processo de excelência diária, sem atalhos e sempre mirando na construção de um patrimônio de longo prazo. É a transição inevitável de executor para estrategista. E, para consolidar tudo o que a gente destrinchou aqui, você tem alguma consideração final para a nossa audiência? Tenho sim. Eu deixo uma provocação final inspirada na filosofia rigorosa desse curso. Nós vimos que transformar uma habilidade num verdadeiro negócio exige cobrar de si mesmo o retorno sobre o capital e ter a frieza de precificar cada microscópico insumo da operação. Sim. Diante disso, qual é o grande custo oculto que existe na rotina de quem nos ouve agora? Olhando para sua própria área de atuação, que serviço valioso, que fatia do seu tempo ou que talento genuíno está sendo entregue ao mercado de graça hoje, apenas porque ainda não houve o tempo ou o método para calcular o seu custo real e cobrar exatamente o que ele vale? É uma pergunta que desafia nossa percepção sobre o peso do nosso próprio esforço diário. E com essa provocação em mente, nós encerramos a nossa jornada de hoje. Fica aqui o nosso agradecimento especial pela companhia de toda a audiência que nos acompanha com tanta atenção. Foi um prazer. É essa curiosidade incansável e a vontade de desbravar novas formas de pensar que movem este espaço. Continuem questionando o que parece óbvio, sigam mergulhando no conhecimento e, sobretudo, aprendam a calcular o real valor do próprio talento. Um grande abraço a todos e nos encontramos na próxima análise profunda.